ele se aplica tanto a bens públicos quanto a bens privados, independente da propriedade. Porque ele é o quê? Ele é a venda de um potencial construtivo que não foi utilizado pelo bem, independente se é público ou privado. Então, por exemplo, dando um exemplo concreto, a catedral, ela está em um lugar que se prevê a construção até 4 vezes o tamanho do terreno. Eu não sei quanto ela utiliza, mas vamos supor que ela utilize 1. Ela poderia vender para o mercado, né, para quem quiser comprar. Aí a prefeitura vai ter que montar essa operação, né, de transferência, vai na matrícula que ele já vendeu. Né, se a prefeitura intermedia, né, ela faz essa venda de potencial, mas ela só intermedia no caso de ser entre privados. Né, e aí, inclusive, ele não precisa ser vendido todo, o 3 para um só. De repente, um quer comprar um e quer colocar em outro lugar que pode receber esse potencial, né, acima do coeficiente básico. Né. Então, ele pode vender um para um, dali 2 anos ele pode vender mais um para outro, dali 2 anos ele pode vender mais um para outro. E aí vai averbado na matrícula dele que ele vendeu já 3, ou vendeu 2,5, ainda teria mais meio para vender. Então, conforme ele for vendendo, não tem necessidade de vender tudo, ele vai averbando na matrícula. Esse dinheiro, esse procedimento, a prefeitura, né, legaliza a venda, a transferência do potencial. Aí o recurso advindo desse dinheiro, o órgão de preservação, ele deve montar um plano de conservação. Então ele vai ver qual foi o valor que foi negociado e como isso vai ser investido no bem. Daí ele monta, inclusive, isso não precisa ser investido todo aquele dinheiro naquela hora. Ele pode fazer uma planilha de manutenção, aí o Conselho de Patrimônio vai decidir como isso vai ser utilizado. E aí reverte para o bem. Né? Esse mecanismo ele é desejável que aconteça, né? A transferência de potencial. Porque é uma forma de uma certa forma, ressarcir aquele proprietário ou o poder público, enquanto proprietário, de não ter utilizado aquele coeficiente e, ao mesmo tempo, ter um recurso que se aplica à preservação do patrimônio cultural. Então, o instrumento, que é o que eu recomendo no parecer, ele é desejável, né? Só que o problema é o seguinte, Campinas, a gente ainda não aplicou os coeficientes básicos, mínimo e máximo. Então, na verdade, o mercado não tem muito interesse em comprar esse índice, né? Porque se ele já tem um índice que ele pode utilizar lá, existe pouco interesse. Não estou falando que o interesse é zero, nulo, mas assim, diante do quadro que temos, existe muito pouco interesse. Se houver, vai ser uma coisa bem pontual, de uma transferência bem residual, né? Por isso eu não veto que a lei aconteça, eu recomendo que a gente aprove, né? Só que ela só vai funcionar efetivamente quando a gente tiver implantado o instrumento da outorga onerosa, né? Que é recomendado pelo Estatuto da Cidade desde 2001 e que o ano passado o Ministério das Cidades fez uma recomendação que os municípios adotassem o coeficiente básico 1, né, para que se implante o solo criado, para que os municípios possam vender. Então, assim, quando tiver implantado o solo criado, né, a outorga onerosa, a venda de coeficientes acima do básico, na cidade de Campinas, assim como está em São Paulo, Santo André, São Bernardo, Belo Horizonte, Curitiba, temos vários municípios do Brasil que já implantaram. Né? Então, quando tiver implantado, haverá talvez um interesse maior do mercado. Por quê? Porque vai ter um preço que é do proprietário de bem tombado e vai ter um preço que é da prefeitura. De repente, o proprietário de bem tombado pode fazer um preço menor. E aí isso vai ser mais atrativo ao mercado. Então, o que a gente está recomendando é que, tendo em vista que o instrumento tende a ser pouco atrativo, embora a gente recomenda que as áreas sejam alteradas, né? Porque para aplicar um instrumento aqui, como que Campinas fez? Como ela não tem o coeficiente básico instalado, ela criou um excedente em áreas que ela, né, o próprio corpo técnico da prefeitura fez uma avaliação de áreas em que eles julgavam passíveis de receber um coeficiente um pouco maior, acima do que está estabelecido. Então criou-se lá um tantinho a mais, por isso que se identifica quais UTBs, né, vão ser passíveis de recebimento, porque, segundo a avaliação dos técnicos da prefeitura, né, da área da CEPLAN, é lá que se pode receber, que teria capacidade de infraestrutura, enfim, para receber um potencial maior.
O que a gente não está vetando, o meu parecer não veta esse mecanismo de ser alterado ou de ampliar. A gente só alerta para que ele tenha um apelo menor de atratividade diante de como se pratica isso na cidade, né? Os municípios que têm feito a transferência de potencial construtivo, como Curitiba, por exemplo, é o município que mais tem operações bem-sucedidas, foi quando eles implantaram, né, o coeficiente base e criaram nos eixos de transporte coletivo coeficientes maiores, né, coeficientes 4, e possibilitaram a transferência de bens tombados em áreas que tinham maior potencial, mas que não podia ser utilizado, para essas outras áreas. Então, ele efetivamente funcionou e foi aplicado nos municípios que têm a experiência da auto-organização. É por isso que a gente faz esse alerta, né, no final, essa ressalva. Doutor Leôncio, doutor Estou de acordo com o pensamento aqui da nossa professora. Eu só tenho dúvidas no seguinte. Na redação do item 3, ela diz: seja aplicada a outorga onerosa em todo o município, conforme prevê a proposta para a revisão da LUS. Quer dizer, essa proposta ainda não se transformou em lei. Então, eu acrescentaria qualquer coisa, lembrando esse aspecto. Quer dizer, isso ainda não é lei, é um desejo. Certo? Não sei como é que a gente redigiria isso. E aí, em vez de dizermos conforme prevê, eu diria nos termos da proposta para a revisão, quando se transformar em lei. O plano diretor. Quando for Para aprovado. revisão do plano diretor. É porque aqui ela está mencionando a proposta da LUS, que é da FUPAN. Oportunamente, quando essa lei entrar na pauta, Isso. será debatido esse tema. Será debatido. Agora, então, eu já colocaria aqui uma ressalva dizendo quando isso se tornar, for aprovado, porque está sendo debatida ainda, né? Podemos Então, acrescentar isso. conforme prevê, eu trocaria por nos termos da e a proposta e tal, se transformar em lei. Pode colocar. A minha questão é semelhante, né, doutor Leôncio, no seguinte sentido: nós estamos há 1 ano e meio, 2 anos, discutindo LUS e plano diretor. Né? Como você vê a oportunidade de estarmos aprovando ou não, enfim, esse projeto de lei está tramitando nesse momento? Ou se o melhor que enquanto conselho, a gente possa fazer olha, muito bom, mas temos a questão sendo discutida nesse momento, no plano diretor, nesse momento na LUS, esse trabalho da FUPAN foi apenas propostas da FUPAN, né, que estão propostas, não quer dizer que vão ser todas aceitas. Né? E no plano diretor também, a gente não sabe, embora tenha representantes da Secretaria, quando que vai ser retomado o processo do plano diretor. Né? Mas essas legislações, essas pequenas alterações, no seu ponto de vista, elas são convenientes. É bom a gente ficar vivendo assim, fazendo remendos. Já teve um remendo agora da lei dos lotes sociais, enfim. E a situação do plano diretor não se resolve. No contexto do plano diretor, isso não vem sendo discutido. Eu acho que eu já estou contemplado também. Na verdade, eu acho o seguinte: se o plano diretor está às vias de ser aprovado, para que fazer uma lei que vai ser utilizada em breve? Eu acho que é muito por essa linha. Então, tomar um pouco de cuidado com a citação da FUPAN. Foi uma consultoria e não um trabalho que a gente tem a certeza que vai ser aplicado. Eu acho que podemos colocar no final
citando que existe uma proposta técnica elaborada nesse trabalho, que foi, como eu coloquei, foi debatida nas instâncias que a gente criou, mas que ela não é uma resolutiva e que oportunamente entrará na pauta. É só para lembrar que, né, uma ressalva no sentido, olha, podemos aprovar isso, e aí já responder a tua questão, depois eu acho que o André pode responder a questão de cronograma, de quando o plano diretor e a luz entra na pauta, ou se está na pauta, não sei. Mas assim, nunca é bom a gente ficar fazendo coisas pequenas, mas a gente sabe que enquanto a lei que refunda, que reorganiza de uma maneira geral não acontecer, a gente ainda vai continuar fazendo ajustes e coisas pequenas, porque algumas delas são muito necessárias. Nesse caso, eu não sei exatamente a pertinência, né, dos locais que foram alterados, né, isso teria que vir alguém técnico que fez esse estudo para nos explicar. Mas, de qualquer forma, a aplicação do instrumento é desejável e, se houver interesse do mercado, ótimo. Mas se houver, é o índice máximo, porque senão serve para a cidade inteira. Onde eu aplico isso? Não tenho ainda. Não, mas existe a proposta, né? Existe, mas a não pode proposta ser, não é lei. E até porque ela também está se baseando até Vou dar um na exemplo, eu pego distribuição no centro, territorial, tem esse 6, mas vou é jogar uma mais situação 3, de eu hoje, posso, você mas pode cinco, mudar tá bem. tudo. Não, mas Então, a limite, se UTB tiver do limite centro, a UTB do centro não está dentro. Tudo bem, qualquer uma que seja, tem um I3, eu posso jogar para 10? Não, se tiver no limite que é hoje, não é isso? Não, limite as é áreas já têm um limite em função do zoneamento Mas existente. nem todas são. Por exemplo, uma das áreas Não, para que- venda sim, para quem compra. uma das áreas de UTB que eu lembro de cabeça que pode ser transferida é a região ali da da Avenida Imperatriz, aquele bairro, Vila Nova. Ali pode ser transferido. Ali aceita transferência. Até quando? Eu não sei o índice exato. Eu tenho que pegar cada um. Pois é, e olhar. Mas Mas assim, o próprio fato de ser pontual já dificulta a compreensão, né, por parte acho que é muito mais do próprio simples, mercado. Vamos aguardar o plano diretor. Exatamente, é isso que essa. Poderia falar até favorável a esse tipo concordo. de instrumento, mas desde que venha Esteja depois contemplado junto no ao plano plano diretor. Até a lógica plausível é exatamente essa. Vem Se junto, você tem né? uma Pra que porta depois? funcionando com isso, aí tudo bem, você faz o casamento perfeito. Coisa que hoje não ocorre. Com a aplicação da outorga A fica nossa- mais claro a operação, aonde você pode Sem colocar. dúvida, Né? sem dúvida. Essas UTBs, por número, a gente não sabe onde fica. Né? Não, e o Eu mais lembro dessa de complicado cabeça porque. É que a gente está Essa eu lembro, tendo mas as outras eu não. nesse espaço vazio que a gente está tendo nesse instante, um monte de leis que estão vindo exatamente tentando ser uma coisa que pode ser um futuro, uma exceção territorial que está vindo, já foi assim, é para empresa, para alvará, é para construção, é facilitar isso, quer dizer, e a coisa em si, o plano diretor mesmo, não vai, a discussão não vai nele. Até eu ia fazer essa proposta no outro assunto, na outra pauta, né, da nossa reunião, mas eu vou falar agora, porque eu estava até a presença do André, da INID, de que a nossa próxima reunião, que pode ser até uma extraordinária, dependendo do calendário, que a gente trouxesse o pessoal da CEPLAN para ver como é que está a discussão do plano diretor. Nós tivemos uma discussão com eles lá no final de novembro e estamos até hoje sem a gente saber como é que está todo esse andamento, o que está sendo feito, o que não está, o que a gente poderia ajudar, complementar ou já começar a debater, porque de repente vem eleição, o negócio fica um pacotão que a gente não sabe muito bem o que vai vir, e vem esse oportunismo, né? E você tem várias leis nesse sentido, vamos fazer isso porque isso vai aparecer depois no plano diretor, vamos fazer isso que o plano diretor depois contempla. E aí, não contempla, nós ficamos com uma coxa de retalho maior do que a gente já tem hoje. É aquela comissão, presidente, aquela comissão que foi criada para acompanhar essa... Não foi mais chamada. Não. Lamentável. Eu poderia propor mais O André um queria, acréscimozinho aqui na o que o André, eu tenho um minutinho só, o André queria falar. Não, isso aí, deixa eu Tá. Eu diria o seguinte, ressalvada a observação no item 2, o parecer, ao invés de dizer aprova,
reconhece o mérito do presente projeto de lei e recomenda que a outorga onerosa de direitos concessões seja aplicada em todo o município nos termos da proposta para a revisão da LUS, fundação debatida em instantes participativos do município, assim que se tornar efetivo. Eu acho que não precisaria, talvez esse... E aí eu já deixo no programa que aconteceu. Na minha opinião, talvez o item 3, já até entendo a colocação do Vanessa, mas eu acho que ele até poderia ser suprimido, porque eu acho que tem todos esses aspectos que o Alan levantou, que foi uma contratação, uma base, então tem algumas coisas que foram públicas, outras não foram públicas, então tem um resultado que já está público, né? Então tem toda uma dinâmica que eu acho que é um pouco complicada. Eu até entendo a posição dela, porque ela participou diretamente de tudo isso. Mas eu acho que isso a gente constar, eu acho que é uma coisa meio... Mas tudo que ela observou está no publicado, né? Foi debatido também, Foi né, nas debatido, instâncias foi participativas. Então pode colocar até aqui, publicada e debatida. Mas ele não é ele é uma proposta Ele é uma técnica, Proposta, mas é isso que eu que disse. já incorporou questões que vieram do processo participativo, mas ele não é uma deliberação. Não Né? é. Assim que se tornar efetivo. Quer dizer, na hora que terminarem as discussões e se transformar num projeto de lei que virá aqui certamente, né? Aí nós vamos aprovar. Então, eu gostaria até de aproveitar e convocar o público, se todo mundo estiver de acordo, o secretário, né, e a equipe técnica, ou alguns técnicos, pudessem vir e fazer uma explanação para nós de como é que está a situação. Né? A gente está E sem explicar se feedback. isso aqui é para corrigir uma sangria de Satã. Exatamente. Essa lei, ela veio da Secretaria de Direito ou não, né? Ah, é? Bom, então vamos ver, explique-se. E às vezes Ela veio da onde? como diz a Vanessa, pode ser que a gente tenha que trabalhar em cima de alguns Veio da onde? requisitos. Ah, Se veio da houver alguma Secretaria. sangria desatada. Mas se não, melhor é esperar que a lei realmente amadureça dentro dos trâmites legais. Né? É muito estranho que tenha vindo da CEPLAN. Você está fazendo o plano diretor agora. É um projeto do executivo. Então, Pelos seus vários órgãos. então, mas quem que Essa comanda lei é esse acompanhada assunto? também pela Secretaria de Então. Não, mas o CEPLAN já tinha que ter brecado, imagina. Você está fazendo o plano diretor, está fazendo luz e aí você fica fazendo coisinha do lado. Olha, é do executivo, a proposta No mínimo é do esquisito. executivo, assinam a proposta, além do prefeito, o secretário de Assuntos Jurídicos, Mário Orlando, o secretário de Cultura, Claudinei Carrasco, o secretário de Planejamento, Fernando Fulco, os três assinam junto com o prefeito. Tá? Então é do executivo. Eu acho que a gente aprendeu, né?